Qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Neste vídeo, hoje, nós vamos tirar de uma vez por todas as dúvidas que pairam sobre este tema. Será que existem reais diferenças? E quais são as diferenças entre esses dois termos? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos nós cá em mais um Hélio Responde na segunda-feira, quadro que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. E a pergunta de hoje veio pelo Caio Roberto e ele perguntou justamente qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Na verdade, ele falou religiosidade e espiritualidade. Fica até sugestão para que vocês deixem já suas perguntas aqui embaixo e também as suas colocações, para que a gente vá incrementando aqui na aba dos comentários esses nossos estudos em relação a todos esses temas que abrangem o universo da espiritualidade. Então fica essa sugestão até para que a gente avance sobre novas conversas nas próximas segundas-feiras. Mas muito bem, sem mais delongas, vamos trazer um esclarecimento quanto a essa questão. Antes de nós entrarmos no conceito religiosidade, eu preciso e quero trazer aqui uma distinção da religiosidade para outras duas palavras que ela traz consigo e que as pessoas também fazem algumas confusões frequentemente. Quais são essas outras duas palavras? É religião e também instituição religiosa. É muito comum as pessoas confundirem religião, religiosidade e instituição religiosa. Então vamos esclarecer primeiro em relação a isso. O que são as instituições religiosas? Bom, são os grandes conglomerados, as grandes igrejas, como por exemplo a Igreja Católica, o Vaticano, uma instituição religiosa, as igrejas evangélicas, tem ainda os centros espíritas, os centros de Umbanda. Tudo isso são instituições que representam alguma religião. As instituições religiosas, muitas vezes elas têm até um papel mais político, estrutural e social do que um papel de ações de prática religiosa, ok? Então é importante a gente ter essa distinção primeiro e depois a gente avança para a religião. O que é uma religião ou o que são as religiões? Religião é um conjunto, ou são, melhor dizendo, um conjunto de crenças e às vezes até dogmas sobre diversos temas, diversos assuntos. Por exemplo, sobre a constituição humana, sobre a natureza real do ser humano, sobre a cosmogênese, sobre como se dá a formação da vida, a formação do universo, a formação do planeta Terra. Você traz muitas questões sobre como é a vida após a morte. Existe uma vida após a morte? Então, as crenças dentro desses assuntos é o que compõe uma religião. E como comentei, existem e podem existir alguns dogmas nessas religiões. Por exemplo, dentro do catolicismo, nós temos o dogma de que o Papa ele é infalível em todas as suas falas, né? Em tudo aquilo que ele se pronuncia. Isso é um dogma, uma verdade inquestionável. Não se pode questionar. Da mesma forma como os dogmas marianos, né? Maria ascendeu ao céu, retornou ao céu em corpo e alma. Isto é um dogma mariano da Igreja Católica e que também é uma verdade indiscutível. Isso não dá para pôr em xeque. Muito bem. Então, essas crenças e dogmas é que formam sim uma religião. E agora, para nós adentrarmos no nosso tema central, o que é então a religiosidade, que envolve esses outros dois itens que nós já comentamos? A religiosidade, ela é toda a prática que eu trago para vivenciar o divino, para vivenciar o sagrado, para vivenciar Deus, que pode estar, a religiosidade pode estar conectado a uma determinada religião ou também pode não estar conectado a nenhuma religião. Eu posso ser uma pessoa que tem religiosidade, mas que não tem religião e que não estou vinculado a nenhuma instituição religiosa também. Claro que dentro das religiões existem as formas de praticar a nossa religiosidade. Quais são essas formas? Alguns exemplos, por exemplo, ficou redundante isso, né? Alguns exemplos, por exemplo, mas muito bem, vocês me entenderam, vamos lá. É frequentar, ir a um determinado culto nas igrejas evangélicas, é uma forma de exercer, de praticar a nossa religiosidade. Ir também à missa
É uma forma, dentro da Igreja Católica, de praticar a nossa religiosidade. Ou ainda nós estudarmos a Bíblia, estudarmos os livros sagrados, o Corão, a Torá, que são as 3 grandes religiões que se pautam em cima de livros sagrados, né? Ou estudar o Pentateuco, caso a gente esteja falando de uma religião espírita, estudar os livros espíritas, frequentar uma sessão mediúnica, um estudo da sistematização da doutrina espírita, estudar os elementos que envolvem o conhecimento dos orixás, no caso da Umbanda, e ainda desenvolver a nossa mediunidade dentro dessas casas, é tudo uma forma de nós desenvolvermos também a nossa religiosidade vinculado a essas religiões. Mas como eu já comentei, religiosidade é toda prática que visa nos trazer uma experiência mais concreta, mais próxima daquilo que nós consideramos o sagrado, ou Deus, ou divino, ou todo, ou incomensurável, inefável, ou ainda o nome que nós quisermos dar. E eu posso fazer isso fora de uma religião. Aliás, se nós observarmos a história da humanidade, a gente encontra muitos povos que não tinham religião em específico, mas tinham sim a sua religiosidade. Tinham aquelas práticas que lhe aproximavam da natureza ou de algo que para eles era um sagrado. Não existe desenvolvimento de uma civilização sem religiosidade. Sem religião, pode existir. E então, feitas essas distinções, a gente chega agora próximo para conectar com a espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem uma semelhança, ela é muito próximo do conceito de religiosidade. É importante a gente trazer aqui também que religiosidade tem esta origem, como muitos já conhecem, do latim da palavra religare, que visa justamente religar, reconectar o ser humano ao sagrado, como nós já comentamos. Então, toda e qualquer prática que traz esta experiência de conectividade ao divino é uma prática religiosa. E neste sentido, a espiritualidade é bastante próxima. Nós, aqui no canal, nos dedicamos a aprofundar a nossa espiritualidade. De que forma? Exercendo algumas coisas, como, por exemplo, a compreensão desses temas que nós trazemos e de todos os outros vídeos que nós trazemos também, visa aprofundar o nosso entendimento da espiritualidade. E fica inclusive já a recomendação aqui para que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque ao longo dessa semana a gente vai ter muitos elementos para aprofundar o nosso conhecimento dentro da espiritualidade. Amanhã nós temos um estudo mais aprofundado dos conceitos e das vivências mediúnicas, e já na quarta-feira também nós entramos no tema da cura dentro dos nossos estudos. Então vale a pena você se inscrever, ative o sininho aqui para não perder também a notificação e nos acompanhar nesses novos vídeos, porque, bom, eu acredito muito na compreensão como premissa para nós avançarmos. Sem compreender não tem como ir adiante. Então se inscreva aqui e fique comigo ao longo dessa semana, porque vai ser muito bom realmente esses nossos estudos e aprofundamentos. Mas, dito isso, vamos lá para a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Para quem me acompanha aqui mais tempo já sabe e já deve ter ouvido eu falar alguns conceitos. Eu sempre trago aquela frase de que, para mim, a espiritualidade é toda a prática que tira os nossos véus e faça a gente olhar, enxergar a vida e as situações tal como elas são. Livre de impurezas, impregnações do nosso próprio ego, das nossas distorções, dos nossos apegos, das nossas expectativas e tudo mais, né, os nossos anseios. Isso é a espiritualidade em sua essência. Logo, a espiritualidade é também nós praticarmos e vivenciarmos a transcendência do limitado, a transcendência, inclusive, do materialismo. É aquela vontade que nos move para ir além do ordinário. E eu gosto de destacar também, dentro da espiritualidade, 3 grandes visões sobre a espiritualidade que podem nos acompanhar, e isso dita muito as nossas práticas espirituais. Porque as pessoas, elas podem ter uma visão antinatural da espiritualidade. O que essa visão nos diz? Que tudo que nós experienciamos aqui no mundo manifestado, no mundo da matéria, é para ser sofrimento, é um pecado, e isto vem, das religiões que trazem a cosmogênese e a formação do ser humano a partir de um pecado original. Então esse mundo aqui, nós estamos aqui para sofrer, para nos livrar dele. E como que é a prática espiritual de uma pessoa
que tem esta visão da espiritualidade, ela vai querer transcender a vida, porque a vida não é um lugar de prazer, um lugar de beleza, um lugar onde ela pode ser completa. Então ela precisa ir além da morte, né? Ela vive aqui, mas para vivenciar o sagrado só num pós-morte, porque aqui não pode ser experimentado, porque esse mundo é feito e proveniente de um pecado original. Então, é pesado, é pesado mesmo. Esta é a palavra de uma vida, de uma pessoa que carrega esta percepção da espiritualidade. Mas tudo bem, existe e aos montes ainda existe uma visão sobrenatural da espiritualidade, que é aquelas pessoas que visam, né, praticar e vivenciar o divino, o sagrado, a partir da transcendência das limitações dos sentidos. E quem sabe estabelecer uma conexão com o plano astral, com o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos. E para essas pessoas está nesta prática a vivência de comunhão com o sagrado. E ainda uma terceira, ao qual eu sou o mais afeiçoado, é a que mais faz sentido para mim, embora eu não exclua a visão sobrenatural, que é a visão natural. A visão natural compreende que a vida, na verdade, é fruto de uma bênção original e não de um pecado original, logo, Deus está manifestado aqui também. Mas, o que é que nós precisamos transcender então, já que espiritualidade pressupõe transcendência? Isto que eu iniciei a minha fala sobre espiritualidade. Precisamos transcender a nossa ignorância, que não permite com que a gente veja o divino que já está aqui imanente e manifesto em tudo. Neste quadro, nesta planta, neste microfone, será? É um ser imaterial, fica um pouco mais difícil para nós. Bom, assim como o quadro também, né? Que eu enxergo magia aqui manifestando, então eu enxergo vida. Mas vocês me entenderam. A intenção é nós transcendermos a nossa ignorância e, inclusive, não há necessidade nem do conceito de religare da religião ser ativo, porque o religare pressupõe que houve um afastamento, então nós necessitamos unir novamente. Já nessa visão, a visão natural da espiritualidade, pressupõe que nada nunca é, nunca foi e nunca será separado. Ou seja, nós estamos unidos o tempo inteiro ao divino, ao todo, ao sagrado. A única coisa que precisamos fazer é transcender as nossas limitações, as nossas ignorâncias, a nossa preguiça, transcender a nossa indiferença, os nossos maus costumes para perceber a plena realidade que está manifesta o tempo inteiro aqui e agora, no meu coração, no seu coração, que nos une. Então vejam só como esta pequena questão, né, de espiritualidade e religiosidade traz outros conceitos consigo, de instituição religiosa, de religião, a própria espiritualidade, a própria religiosidade, perdão, e no outro lado de espiritualidade algumas visões sobre a espiritualidade. Mas, em linhas gerais, eu digo que religiosidade e espiritualidade são muito próximas, se conectam e estão intimamente conectadas, porque as duas são a nossa prática de desenvolvimento, de transcendência, de experimentar o divino e o sagrado. A questão é que esta prática espiritual, esta religiosidade pode estar conectado a um credo, a uma religião, a uma instituição filosófica, a alguma filosofia de vida, ou pode estar desvinculado de tudo isso. Aqui no canal nós nos consideramos universalistas, porque nós bebemos de inúmeras fontes, de todas as fontes, inclusive de religiões, de caminhos filosóficos, para aprofundarmos o nosso entendimento. E bebendo de todas essas fontes, ou de uma grande parcela de fontes, né, porque todas é muita, a gente não consegue alcançar este todo, ainda que o todo aqui manifestado no planeta é limitado, mas mesmo esse todo limitado a gente não consegue alcançar. Mas a gente bebe de muitas fontes para que a gente absorva o que há de bom em todas e consiga avançar na nossa espiritualidade, que é transcender as nossas limitações e sermos amanhã um pouquinho melhor do que somos hoje. Este é o caminho e é aquilo que eu trago aqui no canal. Então eu reforço mais uma vez para que, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Inclusive, compartilhe esse vídeo, caso esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, isso contribui muito aqui no YouTube também, para que propague essas nossas informações, esse nosso conhecimento e a gente cresça a nossa comunidade. Eu queria agradecer, inclusive nós estamos chegando a 7.000 inscritos, passamos já, mas temos muito a crescer também e você compartilhando contribui muito para nós fomentarmos essa nossa sanga, essa nossa comunidade de avanço do nosso autoconhecimento, da espiritualidade pessoal, ainda que online.
Muito obrigado pela sua companhia, nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fiquem na paz e até mais.